Olá pessoal do nosso Música Proparoxítona. Estamos voltando aqui para falar de um grande músico brasileiro, um grande artista pop, que no último dia 4 de maio fez 70 anos. Estou falando de Luiz Maurício Pragana dos Santos, ou conhecidíssimo Lulu Santos. Grande compositor, grande guitarrista, cantor lá da década de 80, embora tenha começado um pouco antes, acabou brilhando lá no rock nacional dos anos 80. Fez uma carreira brilhante com mais de 20 álbuns, 24, 25 álbuns. Participou de programas de TV, novelas. Atualmente ele trabalha lá no The Voice Brasil, jurado. Muito conhecido aí na TV brasileira, o nosso Lulu Santos. Lulu é de uma família tradicional, classe média do Rio, filho de militar, o pai militar, a mãe advogada. Começou muito cedo a tocar lá violão, guitarra, nos anos 60, final dos anos 60, 70 já tocava alguma coisa. Investiu na música em alguns grupos, acabou não dando muito certo. Só começou a se despontar um pouco mais lá em 1974, no grupo Vimana, que ele mesmo deu o nome. Vimana é um conjunto musical, o nome foi retirado lá da mitologia da Índia, que quer dizer carruagens ou veículos voadores, uma espécie de uma carruagem lá da mitologia. E aí eram 5 integrantes desse Vimana, que era rock progressivo. Estava muito em moda aí a questão do rock progressivo na época, com Emerson Lake and Palmer, Yes e tantos outros. E aí eles tentaram emplacar aí o rock progressivo. Eles gravaram somente em 77. Teve algumas alterações lá na banda. 3 figuras conhecidíssimas desse grupo é o nosso querido Lulu Santos, o Rich, que nos anos 80 fez muito sucesso, bastante conhecido, cantor pop, e Lobão, também grande roqueiro aí, fez uma carreira muito sólida também, como baterista, depois foi baterista da Blitz, depois fez a sua carreira solo, e a gente nunca falou aqui do Lobão. Qualquer dia nós vamos aqui focar aqui o Lobão. E aí o grupo se desfez lá em 78, e o Lulu Santos seguiu lá a sua carreira solo, daqui e dali. Acabou tendo uma amizade muito forte, muito presente aí com o Nelson Motta, que é um crítico musical, jornalista, um cara bastante envolvido aí na música brasileira desde a época lá nos anos 60, na época da Bossa Nova. E aí, o primeiro disco do Lulu Santos foi em 82, Tempos Modernos. Aí ele fez em parceria aí com o seu amigo, o Nelson Motta. Hoje nós vamos falar aqui de um disco do Lulu que está completando 40 anos, que é o segundo disco da carreira dele, de 1983. O Ritmo do Momento. Eu tenho esse disco aqui, um disco que nós vamos mostrar aqui. Pelo menos 4 músicas aí que entraram aí nos grandes hits do Lulu, não só desse disco, são músicas assim que entraram em todas as compilações de disco dele. Nos shows também essas músicas sempre são tocadas, o pessoal pede muito. Então a gente vai falar um pouquinho desse segundo trabalho do Lulu, aí já estourando aí na época do rock nacional. Esse disco foi produzido pelo Liminha. Liminha, a gente já falou dele aqui, um grande baixista brasileiro, produtor musical, tocou nos Mutantes, tocou um pouquinho no Titãs, um cara assim que trabalhou em algumas bandas, faz alguns trabalhos assim como instrumentista nos shows de grandes artistas como Paula Toller e o próprio Lulu, os Titãs e tantos outros artistas brasileiros, mas ele sempre gosta de ficar lá na produção, e esse disco teve a produção do Liminha. Então, só para falar de algumas músicas, alguns sucessos, como eu disse, nós temos aqui 2 composições do Lulu nesse disco, que é Adivinha o Quê? E Esse Brilho em Teu Olhar.
Essas duas composições são somente do Lulu. Depois tem uma outra música que tem umas parcerias bem ecléticas aqui. O Lulu tinha essa facilidade de arrumar parceria. Um Certo Alguém, que é um grande sucesso do Lulu, que ele fez com o Ronaldo Bastos. Só para dar uma lembrada, o Ronaldo Bastos é um dos grandes parceiros do Milton Nascimento lá no Clube da Esquina. Fez música com o Beto Guedes, fez música com o Lu Borges. Um excelente letrista lá, o Ronaldo Bastos, que fez esse Um Certo Alguém. Lembrando também um músico importante também nesse disco é o Serginho Erval, que é o baterista lá do Roupa Nova, todo mundo conhece lá o Serginho. Ele trabalhou quase que em todas as músicas aqui desse disco do Lulu, esse segundo disco. Fazendo então aí essa parceria, uma outra parceria dele é com o seu amigo lá do disco anterior, que amigo de toda a vida e também virou parceiro dele, Nelson Motta, fez a música Como uma Onda. Uma música bem legal, bem filosófica, uma música fez muito sucesso com o Lulu depois, então essa é uma parceria dele com o Nelson. Também outro clássico aí da carreira do Lulu. Lulu Santos também tem essa capacidade de se reinventar ao longo de toda a carreira. Ele acabou não ficando só no rock, naquele rock lá que o projetou, na época do Vimana, ou depois lá no Rock Brasil, lá na década de 80, primeira metade da década de 80 principalmente. Mas ele deu uma viajada aí, começou a trabalhar muito com música eletrônica, disco music, e também lançou alguns discos aí nessa linha. Já que estamos falando aqui dos 70 anos dele, vamos citar aqui 2 exemplos. O primeiro deles é Assim Caminha a Humanidade, um álbum, uma música que tem o álbum com o mesmo nome, Assim Caminha a Humanidade, uma música, uma letra bem legal e bem dançante, bem movimentada. E aí essa música toca muito aí em clubes, em festas, bastante animada essa música aí, lançada lá em 1994. Um ano depois ele relançou uma música que foi gravada pelo Tim Maia com imenso sucesso, Descobridor dos Sete Mares. Tim Maia lançou essa música lá em 83, no álbum também de mesmo nome. Apesar de ter feito muito sucesso com o Tim Maia, essa música aí é de 2 compositores não muito conhecidos, o Gilson de Barros Mendonça e o Miguel de Oliveira, Leite de Oliveira, o Michel lá, que fez algumas músicas, mas essa foi a música que mais fez sucesso e foi gravado pelos 2. Tanto com o Lulu Santos como o Tim Maia fez muito sucesso e ainda toca bastante. Essa música aí é de um disco dele que chama Eu e Memê, Memê e Eu. Tem uns bichos de pelúcia lá na capa. Bem legal esse disco, bastante movimentado. Lulu Santos também, não vamos citar aqui, mas ele gravou depois, mais recentemente, ele gravou um álbum homenageando aí o Roberto e o Erasmo, com algumas músicas que eles gravaram. Então o Lulu sempre inovou, sempre buscou novos sons, novas parcerias, e acabou aí em todas essas décadas fazendo muito sucesso. É claro que agora ele se apresenta bastante em programas de televisão e tal, e ele completou então no dia 4 de maio os 70 anos. Teve até um show comemorativo agora no dia 4 de maio, que passou lá na Globoplay e no Multishow, ligados ao Grupo Globo. E esse show trouxe muitos amigos e ele chamou esse show de Barítono, Lulu 70 anos. Esse show ainda vai está virando, né, uma turnê aí do Lulu pelo país aí para mostrar um pouco de toda a sua carreira. Então, eu vou deixar aí na descrição essas 4 músicas mais importantes aí desse álbum. Desse álbum aqui, Ritmo do Momento, do Lulu, lá de 1983, e deixar mais essas 2 músicas aí para mostrar um pouco como foi inovadora foi a carreira do Lulu nessas décadas, a partir da década de 80. Então fica aqui a grande homenagem aí ao grande guitarrista, compositor,
roqueiro e cantor, grande ícone do rock dos anos 80, aqui da música brasileira, Lulu Santos. Então, grande abraço, curtam aí as músicas, nós voltaremos aqui a falar do Lulu, ele tem mais de 20 álbuns aí gravados, com muita coisa boa. Também foi gravado por inúmeros cantores e cantoras brasileiras, isso vai ser tema para uma outra postagem nossa aqui, hoje fica aqui somente a comemoração e um pouquinho aí da carreira do grande Luiz Maurício, o nosso Lulu Santos. Grande abraço a todos e até a próxima postagem.